Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos abordar no nosso clube do livro o artigo escrito por Daniel Sarmento em conjunto com Camila Gomes e João Gabriel Madeira Pontes. Esse artigo, originalmente, ele integra um livro que foi escrito em homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que hoje já se aposentou, por ocasião da sua aposentadoria. E o nome do livro chama O STF e a Constituição, Estudos em homenagem ao ministro Celso de Mello, que foi publicado em 2020. Daniel Sarmento também pega esse artigo e o coloca aqui no livro Crise Democrática e a Luta pela Constituição. E o artigo ele foi escrito em 2020 e ressalta um importante ponto que nós temos que abordar, que é justamente a questão da Lei de Segurança Nacional, que é um instituto jurídico que vigiou no Brasil durante muito tempo, algumas décadas. Iniciou na ditadura militar, né, no último ditador militar, que foi o Figueiredo, e vigiou até em 2021, em que foi aprovado um novo texto legal, né, de segurança das instituições democráticas e defesa do Estado, que passou a viger em dezembro de 2021, porque ele foi publicada a lei em 2 de setembro de 2021, tinha uma vocatio legis, né, que isso é um período para ela entrar em vigor de 90 dias, e entra então em vigência em dezembro de 2021. O texto dessa nova lei teve vários vetos pelo então presidente da República, e esses vetos ainda estão pendentes de análise pelo Congresso Nacional. Inclusive eu vou postar no link, vou postar na descrição do vídeo um link para que vocês possam acompanhar as deliberações do Congresso em relação a esses vetos. Existia pelo que eu vi, estava marcada uma sessão de deliberação em relação aos vetos no Congresso Nacional para o dia 18 de abril de 2023, e se o Congresso derrubar os vetos, vários dispositivos dessa nova lei vão entrar em vigor. Eu vou falar hoje para vocês a respeito disso. Eu vou abordar o artigo do Daniel Sarmento expondo os principais pontos que eu considerei assim muito interessantes para a gente pensar sobre o nosso mundo e as nossas relações que nós mantemos dentro do Brasil. O texto ele não está atualizado, né? Justamente foi escrito em 2020, em 2021 teve uma nova legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que revogou a Lei de Segurança Nacional, mas faz parte da história, da construção desse arcabouço jurídico e nos ajuda a pensar sobre a constituição desses mecanismos jurídicos que houveram, né? E como essa antiga lei era problemática e um resquício de um regime ditatorial que impedia uma plena satisfação de direitos fundamentais, entre os quais a liberdade de expressão e o princípio da legalidade no âmbito do direito penal. Que são também garantias, né? Essa é uma garantia que nós temos de restrição do exercício do poder estatal. Então vamos começar a abordagem do livro. É o seguinte: Daniel Sarmento ele vai colocar que a Lei de Segurança Nacional ela foi criada num contexto ditatorial, num ambiente em que existia uma ideologia da segurança nacional. E essa ideologia é marcada por existir um inimigo indefinido na sociedade. Durante a ditadura militar eram os comunistas, ou os subversivos eram chamados comunistas, ou aqueles que eram contra o regime. E para Daniel Sarmento se utilizava então de uma estrutura de aparente legalidade em respeito a normas, para que houvesse a possibilidade do regime imposto fazer a perseguição daqueles que eram críticos ao regime e também daqueles que queriam promover o debate social, ou também fazer com que diversas condutas que não eram previstas na legislação pudessem ser perseguidas mesmo não estando previstas na legislação. É por isso que você fala em restrição à liberdade de expressão
e também restrição à garantia do princípio da legalidade no âmbito do direito penal. Sarmento destaca logo do início que algumas pontuações da Lei de Segurança Nacional já eram reconhecidamente não recepcionadas pela Constituição de 1988, ou seja, diante da sua completa incompatibilidade com a Constituição, os tribunais já consideraram que não poderiam ser aplicados. Então, como o exemplo de competências da Justiça Militar para julgamento em diversos casos, prisão extrajudicial decretada pela autoridade que conduzia o inquérito penal, e também existia o preceito de incomunicabilidade do preso, que hoje na nossa Constituição é algo vedado. Então, Sarmento ele vai avaliar os problemas da Lei de Segurança Nacional, da antiga Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, no âmbito da liberdade de expressão e também do desrespeito ao princípio da legalidade no âmbito do direito penal. Quando a gente fala em liberdade de expressão, o que a gente está falando? A liberdade de expressão está protegida no nosso ordenamento jurídico como direito fundamental, estabelecido no artigo 5º, incisos 4 e 9 da Constituição, assim como previsto também no artigo 220 caput. É uma liberdade que ela está relacionada tanto a quem se manifesta quanto a quem ouve a manifestação. Ela liga-se também à possibilidade de comunicar-se do ser humano expressar as suas ideias, seus pensamentos, suas convicções, suas avaliações. Não alberga a liberdade de expressão a incitação ao ódio, não alberga a incitação ao crime, não alberga a incitação a massacres. Isso não encontra espaço dentro da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela também tem aí algo que se coloca que é a realização existencial do homem. Então, ela está vinculada também à dignidade humana, né? À liberdade de manifestação. E é uma ferramenta para a busca da verdade, porque permite que exista um ambiente de debate livre, em que os argumentos mais poderosos são reconhecidos como verdadeiros. Além disso, a liberdade de expressão permite a proteção dos demais direitos e proporciona a busca, uma luta por direitos e denúncia de irregularidades para que isso seja resolvido. Então vejamos que a liberdade de expressão se linka justamente a essa busca de uma vida boa, né? Defesa de direitos para as pessoas, defesa da soberania, defesa do interesse público, defesa de um ambiente em que a racionalidade se coloque para a construção dos ideais democráticos e dos ideais humanitários, e que o debate possa existir justamente para proporcionar esse ambiente de construção positiva e livre de ideias, né? A liberdade de expressão ela também vai se vincular como um dos fundamentos da democracia. Por quê? Porque ela garante um espaço público em que temas de interesse público, interesse social, podem ser debatidos com amplitude e liberdade pela população, sem que existam medos de repressão ou de alguma reação de quem detém algum tipo de poder contra ela mesma, seja o poder estatal, seja o poder econômico. Então, os cidadãos estão protegidos pela liberdade de expressão para que elas façam um debate das suas ideias para a promoção de um ambiente mais saudável para todos e também para ela mesma, no defesa dos seus interesses. E porque isso também nós temos que ter em mente que uma democracia plena, ela demanda uma esfera pública crítica, em que exista acesso à informação pelas pessoas, em que as pessoas tenham acesso a pontos de vistas diversos, e também cada pessoa possa formar suas convicções de modo autônomo, sem nenhum tipo de manipulação, seja do Estado, seja de empresas privadas. Então, as pessoas têm que ter a garantia de um ambiente em que a sua autonomia seja valorizada e ela consiga extrair de onde ela estiver uma leitura do mundo, uma leitura das coisas em que elas têm a capacidade de perceber elementos de domínio que tentam exercer sobre ela, também perceber a formação dos discursos e com isso formar sua própria convicção. E com isso se tem a possibilidade de formação de uma participação consciente no autogoverno da sociedade. E, inclusive, o STF tem jurisprudência
que encara a liberdade de expressão como um direito preferencial em relação a outros direitos fundamentais, porque ele está na base, né, para que outros direitos sejam exercidos e garantidos. Mas o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Ele não é absoluto, então ele tem que ser restringido em alguns momentos diante de outros interesses primordiais. Né? Você pode ter restrições a essa liberdade de expressão. Só que essas restrições, elas têm que ser bem claras, precisas, e também têm que respeitar os fundamentos da nossa República e também os objetivos da nossa República, assim como o sopesamento com outras garantias fundamentais e também direitos fundamentais. Então você tem que fazer uma análise da integridade dos nossos valores democráticos, dos valores constitucionais. E a liberdade de expressão, ela se coloca também como uma necessidade, em especial, contra figuras públicas, contra instituições ou a própria ordem social, desde que essas críticas sejam salutares para o ambiente democrático, sejam salutares para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Né? Não essa liberdade de expressão, ela não pode ser voltada à construção de um mundo injusto, de um mundo antifraterno, antissolidário. Justamente a liberdade de expressão, ela vai garantir a construção de um mundo cada vez melhor, não ao contrário. E por isso, a Lei de Segurança Nacional, ela continha dispositivos que criminalizavam manifestações contra pessoas que se encontravam no poder, e essas manifestações, essas criminalizações, elas são incompatíveis com o ambiente democrático, porque você impede que as pessoas coloquem as suas ideias e critiquem essas personalidades de modo a fazer com que surja um mundo em que a dignidade humana seja respeitada, em que a fraternidade seja promovida. E daí nós podemos adentrar numa outra parte do artigo, que é a Lei de Segurança Nacional e o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. E ele prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O propósito desse princípio é justamente garantir que haja um limite e um controle do poder punitivo estatal na seara penal, o que envolve tarefas de investigação, persecução e julgamento das condutas dos agentes que cometeram algum tipo de crime. Então esse crime ele tem que ser previsto em lei. Então a conduta, para ser considerada um crime, esse crime tem que ser descrito em uma lei. Então não adianta ele ser descrito num decreto do Poder Executivo, nem num decreto do Poder Legislativo. Tem que ser previsto numa lei que passa ali pelo Congresso Nacional e também pela sanção e promulgação pelo Presidente da República. Então nós temos ali esse processo legislativo que forma as condutas consideradas como crime, e a sanção penal, a pena, ela também tem que estar combinada na lei, prevista na lei. E, além disso, como um corolário dessa situação, nós temos que ter uma taxatividade penal. O que é essa taxatividade penal? A conduta tem que estar descrita de maneira bem clara, literal, numa linguagem denotativa, com uma clareza absoluta, porque ali você consegue controlar tanto a discricionariedade dos agentes de Estado, como também garante uma previsibilidade para a população, porque a população, ao ter conhecimento dessas condutas que são criminalizadas, tem a possibilidade de entenderem o que pode, o que não pode ser feito sem penalização do Estado. E com isso, leis penais vagas e indeterminadas são ilegítimas, porque não garantem previsibilidade, não garantem controle sobre a ação dos agentes do Estado e ferem um tratamento isonômico aos cidadãos, dada a alta carga discricionária dos agentes de Estado. E aí que, sob a Lei de Segurança Nacional, ditadores militares promoveram perseguição a opositores políticos a partir da falta da clareza dos dispositivos penais. É importante ressaltar que antes da Lei de Segurança Nacional existiam outras leis, umas mais draconianas que as outras, que tinham
essa pretensão de defender o regime então instaurado, né? O regime ditatorial instaurado. É a partir da Lei de Segurança Nacional que se tem um abrandamento, mas mesmo nesse abrandamento se mantém ali dispositivos que não garantem um amplo espaço democrático, e um ditador militar e o ditador militar de plantão podia então se valer desses dispositivos tão vagos, então indeterminados, para fazer a perseguição de condutas de opositores políticos para a defesa dos seus do regime ditatorial. E se essa lei se manteve durante até 2021. E durante o governo de 2019 a 2022, houveram diversas utilizações da Lei de Segurança Nacional contra opositores políticos pelo governo. Houve a instauração de diversos inquéritos policiais lastreados na Lei de Segurança Nacional, que é algo incompatível com os outros governos que houveram anteriores ao governo de 2019 e 2022, em que o uso da Lei de Segurança Nacional foi uma proporção muito, muito menor. Tanto é que o Congresso sentiu a necessidade da revogação dessa Lei de Segurança Nacional e a instauração de um novo arcabouço legislativo. E esse arcabouço legislativo não foi uma lei especial que foi instaurada, mas sim foi colocado um novo título no Código Penal. E esse novo título se tratou ali de condutas que são atentatórias à soberania do Estado e também ao Estado Democrático de Direito, às eleições, entre outros dispositivos. Então, pessoal, esse foi o resumo, né, do artigo do Daniel Sarmento, em colaboração com Camila Gomes e João Gabriel Madeira Pontes. Eu acrescentei algumas partes para complementar, né, em especial em relação a essa nova lei de 2021. Eu vou colocar no link um artigo da revista Le Monde Diplomatique, em que explica um pouco, faz um resumo da Lei de Segurança Nacional, também coloca um pouco da nova lei que foi aprovada, em que acrescentou no Código Penal esse título 12. E também vou colocar um link de acompanhamento da votação dos vetos que foram colocados sobre essa lei, e que esses vetos podem ainda ser derrubados, a fim de que outros dispositivos também possam ser utilizados para a defesa desse Estado democrático de direito. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem suas críticas, suas ideias, suas posições, e vamos conversar, construir um diálogo salutar, legal, sobre essas ideias. Se inscrevam no canal, deem seu like, até mais.